Eu tenho 25 anos de mesa de operações. Eu operei a vida inteira. Tomei risco todos os dias durante 25 anos. E é 100% comportamental. Entendeu? É 100% comportamental. E investir, principalmente no Brasil, que é a nossa maior dificuldade, é primeiro, é entender que o brasileiro não sabe o que é longo prazo para nada. Porque ele nem teve tempo de longo prazo. A gente tem 30 anos de moeda. Não é nada 30 anos de moeda. O mercado vai fazer 15 anos agora, porque não tinha mercado até 2008 para pessoa física. Então, ele entender que o longo prazo premia num país que de 4 em 4 anos tudo muda, é muito difícil na cabeça dele. Eu fiz um levantamento baseado na história do Psicologia Financeira para um conteúdo que eu quero gerar. Eu só de pesquisar levemente na internet, eu achei 338 histórias igual a do Ronald. De americanos comuns, totalmente low profile, de cargos, de profissões, de condições totalmente diferentes, todos milionários no final da vida, porque tiveram a disciplina de repetir a mesma coisa pela vida toda. Viver abaixo do que se ganha, que na concepção do brasileiro, eu não vou ser miserável. Não é ser miserável, não é abrir mão do conforto, mas é ter o bom senso de que a vida não se eleva tão rápido, seu nível de vida, como o seu salário e tudo mais. Você tem que ter um equilíbrio. E é repetir a mesma coisa a vida toda. Que hoje nos Estados Unidos é muito mais fácil porque você tem os ETFs. Tanto que o mercado americano do pai rico, pai pobre, para o Psicologia Financeira, hoje o mercado é quase que 60% passivo e não ativo. No pai rico, pai pobre era totalmente ativo o mercado. Você tinha que fazer stock picking ou você ia parar na mão de mutual funds que estavam também ainda engatinhando. E é 100% comportamento. A gente vê isso depois de... Eu estou no Viver de Renda com o Bruno desde 2020, de setembro. Já são 15 turmas com o Viver de Renda. 5 indo para a quinta no Viver de Renda no exterior. Mais de 15 mil alunos. É 100% cabeça. E se ele não entende isso e confia que, se eu repetir, como o Bruno falou, só o mercado financeiro te permite isso. Todos os dias a mesma coisa, quase da minha vida, em algum momento o tempo vai me premiar, eu vou ficar milionário. Acabou. É simples assim. Mas o brasileiro realmente não tem nem a disciplina e nem a cabeça. É o que você falou. São várias coisas que eu acho que ferra a gente. Tem essa coisa de, não vou economizar porque isso vai parecer que eu sou miserável. Ou tenho que parecer mais do que eu sou. Posso dar um exemplo disso, Bololinha? Para mostrar como o brasileiro ele tem que ser estudado devido à dissonância cognitiva. Você fala pro cara assim, investe pro futuro. Mas eu posso morrer amanhã. Faz um seguro de vida. Mas não vou morrer amanhã. Então o cara, ele, né? Por a mesma coisa, dá um outro argumento, ele fala, não, mas veja que não é bem assim. Então, o brasileiro, de fato, ele é muito imediatista. Eu gostaria de saber, não sei se a gente consegue levantar isso, talvez através da Portfel, qual o tempo médio que o brasileiro fica no mercado. Porque eu desconfio que seja um tempo muito curto. E como o Fábio falou, a própria estrutura do mercado ela vai te premiar no longo prazo. Se você vai e compra um ETF, ou aqui no Brasil, onde o mercado ainda é mais ineficiente, você monta uma carteira de ações porque entende que ainda compensa. Se você vai lá e escolhe 10 empresas, e aí metade dá errado, e quando eu digo dá errado, é dar muito errado. Algumas chegam a quebrar, por exemplo, mas outra metade sobe mais de 100%, e ao longo do tempo isso vai acontecer, vai subir 100, 200, 300, 400, 500%. Então a estrutura do mercado não tem que ser gênio. Se você ficar vivo por tempo suficiente, você vai acabar sendo premiado. É por isso que os bilionários de bolsa, tanto aqui quanto lá fora, todos têm cabelos brancos, né? Ou ausência de cabelos. Todos, no final das contas. Nessa hora, a câmera, ela cortou o Felipe. Então, isso acontece. Não é preciso ser gênio. Tem que ser um sobrevivente. E eu queria saber durante quanto tempo o pessoal sobrevive no mercado. Porque eu acho que muita gente vai embora rápido. E eu sempre falo que se você for um investidor médio por um tempo acima da média, você fica rico. Mas eu acredito que isso está mudando. Porque é exatamente o que o Fábio falou. A moeda é muito nova. Eu acho que tem que ter uma certa educação para as pessoas e é o que a gente tem feito, não falando que a gente vai mudar atingir o Brasil todo mundo, mas acho que tem uma parte da população se educando, entendendo como funciona. Então, acho que pode ser que no futuro a gente tenha uma galera mais conscientizada. Claro. Primeiro ponto, calvofobia é algo que deve ser levado muito a sério. Tá. Segundo ponto... Gente, isso tudo é uma brincadeira, pelo amor de Deus. Daqui a pouco vão cancelar a gente. São todos amigos. Nós aqui somos amigos, a gente tava dando raspo risada. porque eu quero, tá bem? O segundo ponto é que eu concordo
que o psicologia financeira é mais importante. Até por isso eu deixei ele para depois, para a pessoa talvez absorver algumas ideias de empreendedorismo. Ele segue tentando se defender. E depois ele ficando. Mas, quanto a esse ponto que vocês trouxeram, eu tinha visto esses dados, eu não lembrava de cabeça, então pesquisei agora no Yahoo Finance, rapidinho, né? Sobre esse ponto de quanto tempo uma pessoa segura ações. Dado que ações, teoricamente, a gente segura por um longuíssimo prazo, entende-se longo prazo a partir de 10 anos, tem dados que mostram quanto, na média, nos Estados Unidos, um investidor segura uma ação. Se a gente olhar, hoje em dia, a média, de acordo com a New York Stock Exchange, né, a Bolsa de Nova York, a média em que o investidor segura uma ação é de 5 meses e meio. Nossa. Se a gente voltar no tempo... Isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Se a gente for para 1950, um investidor típico, né, entende-se um investidor médio, segurava suas ações, na média, por 8 anos. Então, uma das coisas que a gente está vendo, e eu acompanho muito como profissional que faz consultoria, é vendo o quanto o excesso de informações faz com que pessoas, às vezes, comecem a tomar decisões mal fundamentadas. E aí, aproveitando para fazer um paralelo, até com outro livro do Thaler, que é Prêmio Nobel de Economia pelas suas teses de finanças comportamentais, ele fez um estudo em que ele comparava a performance de portfólios de pessoas que olhavam portfólio toda semana, todo mês e uma vez por ano. E ele mostrou que pessoas que olhavam toda vez por ano tinham performance melhor do que aqueles que olhavam toda semana. Então, isso mostra um pouquinho como é que, ao contrário de um cirurgião que tem que estar o tempo todo estudando, o tempo todo vendo, mostra sobre o cenário probabilístico no mercado financeiro, que muitas vezes você ser mais passivo, né, olhar menos a informações e ruídos que a gente chama, vai levar ao sucesso de longo prazo. Óbvio, não estou falando para comprar qualquer coisa e falar, o Felipe falou para ficar 10 anos, né? E é um negócio ruim. Para lojas americanas espera 10 anos que acontece. Mas dado que você fez uma análise prévia, minimamente razoável, de um determinado ativo, isso enquadra-se tudo, tá? Porque a gente está numa época até de falar de títulos de renda fixa de 40 anos de duração. Bem fundamentado. E olha, com menos frequência, você fica menos exposto aos ruídos e faz com que você gire menos a carteira, do que, no fim das contas, aponta para melhores resultados no longo prazo, né? Na média. Você permite a adequação do mercado, né? Você, eventualmente, em algum momento, você precisa... O tempo, ele é inexorável, né? Mas ele pode ser... Justamente por ser inexorável, a gente tem que usar ele a nosso favor. Então, trazer... E é o único fator exponencial, no final das contas. Exatamente. Então, mas o problema é que, hoje em dia, é o excesso que peca. Porque a minha carteira não pode estar pior do que a sua. Entendeu? Eu tenho que estar com a minha carteira redonda, eu tenho que ter o melhor ativo, eu tenho que estar posicionado em tudo. Tanto que a pergunta que a gente mais recebe, talvez vocês na Portfel recebam dos clientes de vocês, é: qual que é a boa desse mês? Qual que é a oportunidade agora? E não existe.